Essa aula faz parte do módulo 4 sobre integração metabólica e o tema é metabolismo tecido específico. No corpo do animal, cada tecido exerce uma função especializada. E essa função especializada, ela se reflete na anatomia do tecido, como vocês já sabem, e também se reflete na atividade metabólica dele. Todos eles trabalhando de forma coordenada para exercer todas as funções necessárias para o organismo do animal. Por exemplo, o cérebro, o encéfalo, ele é responsável pelo transporte de íons, que é essencial para manter um potencial de membrana para a transdução dos sinais. Então, ele tem essa característica importante e essa função que deve ser sempre mantida e executada. Outros tecidos, como por exemplo o músculo esquelético, é responsável pela contração, pelo processo de contração, trabalho mecânico. E um outro órgão importante para citar, né, dentre todos os outros, é o fígado. O fígado, na questão da bioquímica, do metabolismo, ele tem um papel central, ele é muito importante em toda a coordenação do processo metabólico. Então, nós vamos trabalhar nessa primeira parte da aula agora, falando um pouco sobre as funções especializadas do fígado, principalmente relacionado ao processo de distribuição dos nutrientes, que é uma das funções mais importantes que o fígado exerce. O fígado, então, ele tem essa função de processar e distribuir os nutrientes recebidos da alimentação. Então, chega por meio da alimentação diferentes nutrientes, como proteínas, carboidratos, lipídios. Ocorre todo o processo de digestão por meio da hidrólise desses nutrientes para que sejam absorvidos. Eles vão para a circulação sanguínea e chegam, então, ao hepatócito nas formas de resíduos de monômeros. O fígado, então, ele vai definir um destino para esses nutrientes. E esse destino ele tem a ver com o estado metabólico do organismo, com as demandas nutricionais. Então, agora nós vamos detalhar o que acontece com cada um desses nutrientes, com os aminoácidos, com o açúcar, principalmente com relação à glicose, e também com os lipídios, no caso nós vamos focar nos ácidos graxos. Com relação aos destinos possíveis da glicose no hepatócito, vamos partir da glicose 6-fosfato, supondo que a glicose já entrou no hepatócito e já foi fosforilada pela enzima glicoquinase. Então, formou a glicose 6-fosfato e agora aqui nós vamos falar de possíveis destinos da glicose 6-fosfato, independente do estado nutricional, da concentração de glicose. Vamos falar de tudo que seria possível, né, de destino. Seguindo aqui, então, no caminho 1, nós temos que a glicose 6-fosfato no fígado, ela pode perder o fosfato e ser liberada, formar glicose livre, e nesse caso a glicose livre ela pode sair do tecido do hepatócito e ir para a circulação sanguínea, e nesse caso então essa glicose ela vai ser distribuída entre os diferentes tecidos. Outra possibilidade é que se houver excesso, né, de glicose 6-fosfato, é que essa glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio lá no fígado. Então, vai ser feita a síntese do glicogênio, supondo então a questão de excesso, está sobrando, então ele é armazenado como glicogênio. Outra possibilidade de uso para a glicose é que a glicose seja oxidada, aqui seguindo o caminho 3. A glicose ela é oxidada por meio da via glicolítica, o piruvato é convertido em acetil-CoA, e o acetil-CoA, então, ele entra no ciclo de Krebs e depois os elétrons gerados no ciclo de Krebs, eles vão para a cadeia respiratória e ocorre, então, a fosforilação oxidativa, que ao final nós vamos ter, então, a síntese de ATP. Então, essa via, esse caminho 3, ele tem a ver com a produção de energia, gerar ATP para o hepatócito. É uma possibilidade, mas o fígado ele tem uma preferência por utilizar os ácidos graxos para obtenção de ATP.
Então, esse caminho, onde a glicose é usada para a produção de energia, ele está relacionado e associado com um excesso também de glicose. A glicose deve estar abundante para que isso aconteça. Seguindo então o caminho aqui, uma outra possibilidade é que a glicose que foi oxidada pela via glicolítica e o piruvato foi então convertido em acetil-CoA, uma outra possibilidade é que o acetil-CoA siga aqui essa rota, o 4, siga uma rota de produção de ácidos graxos ou de colesterol. Já vimos em metabolismo de lipídios que o acetil-CoA é precursor para a síntese de ácidos graxos, e nesse caso também, esse caminho de produção de ácidos graxos também está relacionado com o excesso de glicose no organismo. Então, a glicose já foi armazenada como glicogênio e agora ainda continua chegando no organismo. Nesse caso, a única possibilidade é que o acetil-CoA vindo da glicose, ele então entre na rota de biossíntese de ácidos graxos, que acontece no fígado, e esses ácidos graxos, eles podem ser utilizados, então, para a síntese de fosfolipídios, de triacilgliceróis, que, por sua vez, vão ser exportados do fígado na forma de lipoproteínas, né? No caso, o VLDL, que é aquela lipoproteína que é formada no fígado. Uma outra rota possível para a glicose 6-fosfato é uma rota mais alternativa, que não tem a ver muito com o excesso de glicose ou o estado nutricional do organismo, mas sim com a necessidade do tecido pelos produtos dessa via metabólica, que é a via das pentoses fosfato. Nós já vimos que a via das pentoses fosfato ela é responsável pela produção de ribose 5-fosfato e também de NADPH. A ribose ela é usada, por exemplo, na síntese de nucleotídeos, e o NADPH é muito importante no processo de biossíntese de lipídios, como ácidos graxos, o colesterol, e no fígado ele tem uma função ainda adicional, porque o fígado ele atua no processo de detoxificação do organismo, que consiste na transformação de fármacos, de drogas que entram em contato com o organismo do animal e que precisam ser eliminados num processo em que tem pode ter um gasto de NADPH. Esse processo de detoxificação que seriam transformações na molécula visando a eliminação dela do organismo. Os aminoácidos no hepatócito, eles podem seguir diferentes destinos. Seguindo aqui no caminho 1, os aminoácidos são utilizados para a síntese de proteínas do próprio fígado, do hepatócito, ou são usados na síntese de proteínas plasmáticas aqui no fígado, que são as proteínas que vão compor o sangue, para a reposição dessas proteínas no sangue. Ainda, com relação a vias de biossíntese, os aminoácidos do fígado, eles podem ser exportados, podem ir para o sangue, ser exportados, para outros tecidos e lá eles serão utilizados para a síntese de proteínas teciduais. Ou alguns aminoácidos podem ser utilizados na produção de nucleotídeos, de hormônios e de outros compostos nitrogenados, como as porfirinas, que, por exemplo, são utilizadas para a produção do grupo M, que está contido na hemoglobina e que tem uma função muito importante no organismo. Então, os caminhos 1, 2 e 3 estão relacionados ao uso do aminoácido em processos de biossíntese. Agora, supondo que o hepatócito não precisa desses aminoácidos para vias de biossíntese, então o aminoácido ele vai ser degradado. E como nós vimos, o primeiro passo na degradação de um aminoácido é que ele perca o grupamento amino, aqui no caminho 4A, perda do grupamento amino. A amônia liberada, ela segue para o ciclo da ureia, que acontece ainda no hepatócito, e essa ureia ela vai ser eliminada do organismo. Os alfa-cetoácidos gerados, e podem ser gerados então diferentes moléculas, diferentes intermediários metabólicos, já que os aminoácidos são muito variados, eles podem seguir diferentes caminhos.
Uma possibilidade é que os alfa-cetoácidos gerados, ou os esqueletos carbônicos, eles sigam uma rota para produção de energia, que é o que nós vemos aqui nesse caminho, no 6, no 7, que é o ciclo de Krebs, 8, fosforilação oxidativa. É uma rota de produção de energia, para produção de ATP. Ou uma outra possibilidade é que alguns intermediários, né, gerados na degradação dos aminoácidos sejam usados na rota de gliconeogênese no fígado, se ela estiver ativa. E nós vemos isso aqui no caminho 5 e também aqui no 10. Aqui no 10, utilizando diferentes intermediários do ciclo de Krebs, e aqui no caso o piruvato, mas todos entrariam em rotas de gliconeogênese. Essa glicose produzida, ela vai ser exportada, vai para o sangue e é exportada para os tecidos. E ainda mais uma outra possibilidade com relação aos aminoácidos que são degradados, essa tem a ver com o excesso de aminoácidos vindo da alimentação. Como nós já vimos, os aminoácidos eles não podem ser armazenados no organismo na forma de proteína. O excesso de aminoácidos que chega da alimentação, ele vai ser degradado, ele entra em rota de degradação e o acetil-CoA produzido, ele é utilizado na biossíntese de ácidos graxos. E aí isso pode formar triacilglicerol, outros lipídios, fosfolipídios, e aí podem ser exportados para outros tecidos, como por exemplo o tecido adiposo, para armazenamento do triacilglicerol. E por fim, uma outra possibilidade é que chegue o aminoácido alanina do músculo. Como nós vimos também em metabolismo de compostos nitrogenados, essa é uma forma de transporte do nitrogênio, do nitrogênio vindo da quebra de aminoácidos do músculo. Então, a alanina chega trazendo esses grupamentos amino para que ele seja eliminado do organismo. Então, nesse caso, a alanina ela perde o grupamento amino e ele entra no ciclo da ureia. E aí o esqueleto, no caso o esqueleto carbônico, é o piruvato, que pode ter diferentes destinos, como nós vimos aí anteriormente. Os ácidos graxos no hepatócito também podem ter diferentes destinos. Os ácidos graxos, eles podem ser utilizados para a síntese de lipídios hepáticos, ou, se não é necessário na biossíntese, eles entram em rota de oxidação. Os ácidos graxos, então, passam pela beta-oxidação, que é o caminho 2, produzindo acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, caminho 3, e segue, então, para a cadeia respiratória fosforilação oxidativa, terminando aqui com a síntese do ATP. Então, essa é uma rota que está relacionada com a produção de energia no hepatócito, e ela é uma rota muito importante e muito utilizada pelo hepatócito para gerar o ATP necessário para as suas atividades. Outra possibilidade que está relacionado com o excesso de acetil-CoA, então se houver excesso de acetil-CoA, que ocorre, por exemplo, no caso de um jejum, o acetil-CoA no fígado ele é usado para a produção de corpos cetônicos, que é o acetacetato, e o beta-hidroxibutirato, que são produzidos no fígado e são exportados para o sangue para ir para outros tecidos. Uma outra possibilidade, também associada com excesso, é que o acetil-CoA entre na rota de síntese de colesterol. O colesterol é importante na produção de vários hormônios, e então, para isso, ele vai para o sangue, é distribuído para outros tecidos, para as glândulas produtoras de hormônios derivados do colesterol, ou o próprio fígado utiliza o colesterol para a produção dos sais biliares, que tem um papel importante no processo de digestão dos lipídios, que vimos também anteriormente. E ainda, voltando aqui para os ácidos graxos podem ser utilizados para a produção de triacilglicerol, de fosfolipídios no fígado, e aí esses lipídios produzidos têm que ser exportados para outros tecidos, por exemplo, para o tecido adiposo, mas para isso, então, forma-se uma lipoproteína, que é o VLDL, que vai carregar esses lipídios para esses locais. E uma outra possibilidade é que o próprio ácido graxo saia do hepatócito para ser distribuído para uso como combustível por diferentes tecidos.